A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é transformadora. E hoje não será diferente. Deus tem mais para nós. Deus tem algo a ministrar aos nossos corações por meio da sua palavra que não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Há uma palavra de vida para você. E eu creio que você vai se encher de fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. E quando nós pregamos Cristo, então nós podemos agora ouvir, receber fé e poder ver a manifestação do milagre nas nossas vidas. Vocês são muito bem-vindos aqui. Vocês que entraram aqui ao vivo. E vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nós te damos graça por a oportunidade de estarmos aqui para ouvir a tua palavra. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da tua verdade. Abra os nossos olhos espirituais para vermos o Senhor, sermos transformados por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui no livro de Marcos e estamos falando acerca de milagres de Jesus. Jesus, ele é revelado no livro de Marcos como um Deus que faz milagres. Que a gente vê aqui 18 milagres narrados na palavra de Deus, no livro de Marcos, para nos mostrar a ação de Jesus, o que ele veio para fazer. O desejo do coração de Deus é fazer o extraordinário. Então você que está enfermo, quer declarar que você vai ser curado. Você que está recebendo ataques de demônios, quer declarar que os demônios vão sair. Você que está precisando de uma restauração, Deus vai restaurar. Está precisando de uma libertação, Deus vai libertar. Está precisando da intervenção divina, eu creio que Deus vai se mover. Porque Deus ama se manifestar. Deus tem prazer em operar milagres. E eu creio que vai acontecer. Marcos, no capítulo 3, versículo 1, é uma história muito poderosa da palavra de Deus. Diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a ressequida uma das mãos. E estavam observando Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, essa mão que parou de funcionar, essa mão que secou-se, não tem mais vida nela: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Então veja, Jesus estava na sinagoga. Era o lugar onde Jesus ele estava para ensinar a palavra de Deus. Então ele sempre ensinava, antes das curas, antes dos milagres. Você vai perceber nos evangelhos, Jesus ensinando, Jesus falando, Jesus liberando uma palavra. Tudo veio a existir por meio de uma palavra. Por isso que você está fazendo aqui é a coisa mais certa que você poderia fazer, de vir ouvir a palavra. Quando você ouve, algo acontece. Quando a palavra é liberada, você então recebe algo. Por isso é muito importante você ouvir, parar para ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então veja, como que a fé nasce, como a fé brota? Quando nós ouvimos. Então quando nós lemos, quando você ouve acerca dessa palavra, que Jesus fez milagre, uma fé também é gerada, e você então começa a acreditar: peraí, se Deus fez lá, se Jesus fez lá na vida daquela pessoa, é para mim também o meu milagre. Eu também creio que eu vou receber. Tem algo da parte de Deus para minha vida. Então eu creio no poder da palavra. Por isso estou pregando. Porque a palavra é semente. E essa palavra que está entrando no seu coração vai produzir um fruto.
vai crescer, vai germinar e vai produzir lá na frente o resultado. Então, quanto mais você se expõe à palavra, a palavra de Cristo, eu não estou falando a palavra da lei, não, estou falando a palavra de Cristo, mais sua fé é aumentada. E quanto mais sua fé é aumentada, mais você vai ver as coisas espirituais acontecendo na sua vida, mais bênçãos espirituais vindo até você, porque essa é a única maneira pela qual nós acessamos as coisas dos céus, é pela fé. E pela fé, a fé só é gerada pelo ouvir. Então, ao ouvir aqui, com certeza você está sendo o quê? Alimentado. Cheio da fé. Enfesado. Brincadeira. Usando esse trocadilho, essa palavra. Enfesado. Está cheio de fé para crer nas coisas espirituais, né? E aqui a Bíblia diz que os religiosos estavam ali observando, cheios de ódio e inveja porque Jesus estava fazendo. Veja, alguém que deveria conhecer a Deus, que eram os religiosos daquela época, estavam com inveja e até mesmo duros de coração, né? Como nós lemos aqui, porque Jesus estava operando milagres no dia de sábado. Porque a questão deles era com relação ao sábado, né? Mas Jesus, ele então traz aquele que está ali numa situação difícil, que é uma mão ressequida, uma mão impedida de trabalhar, uma mão impedida de cuidar de si mesmo, uma mão impedida de funcionar, não é? É muito ruim, não sei se você já teve essa coisa de quebrar um braço. Você vai perceber tanto que um braço faz falta, enquanto uma mão faz falta, entende? Quantos dedos fazem falta, não é verdade? Só quem perdeu ou quem ficou paralisado sabe que isso faz falta. E Jesus veio para mudar a sorte daquela pessoa, daquele homem que estava com a mão ressequida, a mão que se secou. E aí Jesus manda trazer para o meio. Por quê? Para ficar visível o milagre. Para que ficar claro aos olhos de todos que ele tem prazer em operar milagres. E talvez na sua vida tenha áreas que você tem visto a sua mão seca. Talvez você tenha percebido que tem áreas na sua vida que estão secas, que estão paralisadas, que não se movem, que não saem do lugar. E talvez isso por muitos anos. Talvez você é conhecido como alguém que numa certa área não rompe, não avança, não cresce. É uma mão ressequida. Mas hoje a palavra de Deus te chama, Jesus te chama, vem para o meio. Porque agora chegou a sua vez de ter a sua mão sendo restaurada, a vida voltando para a sua mão. Eu quero declarar isso na sua vida, profeticamente. Tem áreas que estavam paralisadas. E eu creio que hoje essas áreas são desimpedidas. E você vai começar a perceber que essas áreas que estavam paralisadas na sua vida vão começar a ter vida novamente, as coisas vão começar a acontecer, e daqui a pouco você vai falar, uau, milagre aconteceu, essa área que não rompia, essa área que nada acontecia, que eu estava paralisado há tanto tempo, agora o Senhor operou o milagre, agora a porta se abriu, agora o extraordinário aconteceu, amém, Willis? Agora algo aconteceu. O extraordinário aconteceu. Hoje Deus te chama, vem para o meio, meu filho, porque eu quero mudar a sua sorte. Não importa se olhos invejosos estão com dureza no coração, que não querem ver a minha mudança, que não querem ver o meu crescimento. Mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio que não é por acaso que você está ouvindo essa palavra. Certamente é porque Deus quer fazer com que essas áreas que estavam paralisadas, ressequidas, possam voltar a ter vida. E vida abundante em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Eu creio profeticamente que você entrou aqui hoje para ouvir essa mensagem. Para que Deus tire
É interessante, irmãos. Não é porque eu ia pregar sobre a mão, não, mas eu vesti a camiseta dos Radicais Livres. Foi agora que eu vi que eu tô com a mão bem aqui, é profético isso aqui. Isso aqui, claro, é a mão de Jesus, aqui é onde o cravo entrou, né? É por causa dessa mão aqui, ó, na cruz. É que a gente pode ter vida. É onde aquilo que estava seco pode agora brotar vida, pode voltar à vida, voltar a acontecer aquilo que estava paralisado, que estava parado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que hoje fala com você. Essa área da sua vida vai voltar a ter vida. Vai voltar a cumprir o propósito pela qual Deus criou você. Com certeza você vai se alegrar em nome de Jesus. E aqui, então, Jesus no versículo 4, então, toca um ponto, porque a religião estava impedindo as pessoas de, no sábado, ter cura. Ter cura, né? Olha o que a Bíblia diz, né? Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Peraí, se o sábado foi feito para o descanso, por que eu não posso trazer um descanso para quem está cansado de ver a sua mão sem funcionar? Você acha que eu deveria fazer o bem ou o mal no sábado, no dia que é para o seu descanso? Porque com certeza quem está enfermo não está no descanso, está sofrendo, não está conseguindo descansar. Então Jesus vem para quê? Para trazer o descanso. Então é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Vocês querem o quê? Que eu faça o bem ou o mal? Eu estou aqui diante de um problema. Então Jesus está dizendo, eu vim aqui para fazer o bem. Mas a religião está tentando me impedir de fazer o bem para aquele que precisa. Salvar a vida ou tirá-la? Então no sábado, no dia do descanso, no dia que eu estabeleci para ter um dia para mim, para um descanso, para Deus no caso, né? Então é para dar a vida ou tirar a vida? Para dar a vida. Eu quero dizer que Jesus é o sábado. E ele veio para nos dar vida. E não apenas uma vida, a vida abundante. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos colocou aqui nessa terra. Para que a gente possa desfrutar da sua vida e da sua vida abundante. E aí Jesus olha para o lado e fica ali indignado e condoído com a dureza do coração da religião. Os religiosos são endurecidos. A religião endurece. Mas a vida piedosa, a vida em Cristo, nos alimenta. De uma forma espiritual, nos leva à vida. Quando você ouve palavras de religiosos, ao invés de você sair cheio de vida, você sai para baixo, acusado, cheio de culpa, sentindo-se incapaz. Mas quando você ouve a palavra da graça de Cristo, do que Cristo fez na cruz por nós, aí você sai cheio de fé. Explode uma fé, explode uma vida dentro de você. Porque é isso que Deus quer para nós. Deus veio para dar vida. Infelizmente a religião endurece. Porque são homens que se acham melhores, homens que se acham mais importantes, homens que se acham que são mais perto de Deus, porque sabem mais da Bíblia. Não! Não podemos ser assim. À medida que nós crescemos na vida cristã e conhecemos mais do Senhor, nosso coração tem que ser mais mole, mais quebrantado, mais cheio de compaixão, mais cheio de amor para aqueles que estão perecendo, que estão perdidos. E você começa a clamar por Jesus para que o Senhor venha fazer na vida deles assim como o Senhor tem feito na sua vida. E aí você passa a liderar uma célula porque você vê o valor de levar Jesus para aqueles que estão mortos. Você começa a abrir sua casa para uma célula porque você vê valor espiritual. Porque você entende que você está aqui nessa terra para tirar aqueles que estão secos, que estão incapazes de se mover, estão com a mão ressequida, para voltar a ter vida, voltar a ter propósito, voltar a fazer aquilo que de fato Deus tem para a vida de cada um. Hoje é um dia de milagre. Hoje é um dia de portas abertas. E você não está aqui por acaso. Deus quer mover e curar
a sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Versículo 7 mostra mais algumas curas que Jesus fez. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguiu da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Onde Jesus está, tem uma multidão por detrás. Então, é o que eu espero para você, para sua família, para sua casa, para sua célula, para sua igreja, né? Realmente Jesus esteja ali, porque quando Jesus está, as pessoas também são atraídas por esse poder, pela essa presença gloriosa de Jesus, em nome do Senhor. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Jesus sempre tem a estratégia de dar um lugar onde ele possa primeiro liberar uma palavra. Lembra, a fé vem pelo ouvir. Então a palavra precisa ser liberada. Hoje você está aqui ouvindo a palavra. Então você está recebendo fé no seu coração. A sua fé está sendo ativada por meio da palavra. Ok? Então Jesus queria um barco, por quê? Porque era mais fácil dele poder liberar uma palavra. Antes de qualquer coisa, Jesus sempre liberava uma palavra. A palavra precisa ser liberada. É o que eu estou fazendo aqui todos os dias. Estou liberando a palavra. Então, Jesus é aquele que estava preocupado em que todos pudessem ouvir a palavra. Então, quando eles ouviam, então a fé acontecia. Então, ele pediu, eu quero um barco. Me arruma um barco sempre, para quê? Para que eu vá do barco e do barco eu pregue. Para que eu ensine, para que eu libere a palavra. Uma vez a palavra liberada, a fé gerada, e milagres começam a acontecer. Por isso que hoje é um dia de milagre, porque você está ouvindo a palavra, então a sua fé está sendo ativada e as coisas do alto com certeza estão sendo derramadas sobre a sua vida. Se você crer, diga amém. Aleluia. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então veja, só tocar em Jesus. Eles eram o quê? Curados. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que o não expusesse à publicidade. Então você vê que onde Jesus chegava, havia cura, havia libertação. Milagres aconteciam. Jesus é aquele que faz milagres extraordinários. Aleluia. Ele quer fazer hoje na sua vida. Por isso que eu estou compartilhando a palavra de Deus com você. Lá mais para frente, em Marcos capítulo 5, versículo 21, tem um outro texto que diz assim, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Então aqui a gente vê aqui o pedido de Jairo, a filha dele está acamada, e está prestes a morrer, ele vai, ele não importa a posição religiosa que ele tinha, da alta posição da religião, que muitos religiosos eram contra Jesus, queriam matar Jesus, como nós lemos hoje, mas ele não se importa com a religião, com a posição dele, ele só quer ver o milagre na vida da filha dele. E então a Bíblia diz que Jesus foi com ele. E aí então, olha a história, como ela se segue. Versículo 25, quero me deter nessa história dessa mulher. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, a filha tinha 12 anos, e agora temos uma mulher de 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Então ela ia tentar resolver sempre o seu problema com médicos e foi gastando todo o seu dinheiro para tentar resolver a sua situação. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Veja, primeiro ela ouviu a fama, alguém falou.
Então por isso nós testemunhamos. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu estou testemunhando. Eu estou dizendo o que Cristo faz. Eu estou declarando o que Cristo move. O que Cristo move hoje, inclusive. O que Deus faz hoje. Hoje eu sou uma voz daquele que está anunciando. Quem ouvir e crer, ele vai receber da parte de Deus. Então, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou a veste. Porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curado. Veja, primeiro ela ouviu, a fé foi gerada. E quando a fé foi gerada, ela começou a dizer, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Isso é o poder da palavra. Primeiro ela ouviu, ela creu. No que ela creu, ela disse. Por isso que você tem que dizer. Por isso que, quando eu falo aqui, diga aí onde você está, diga um amém, diga eu acredito, diga um aleluia, um glória a Deus, diga aquilo que você crê. É porque eu sei que quando a fé é gerada, nós falamos, nós liberamos uma palavra, nós damos uma autorização para Deus mover, para Deus operar um milagre, para Deus fazer o extraordinário. Entende? Então nós precisamos dizer, precisamos profetizar, precisamos liberar no mundo espiritual aquilo que a gente crê. Quando a fé vem, não é tempo de ficar calado, é tempo de falar. Não é verdade? Paulo diz, eu criei, por isso aqui falei. Então, qual que é a prova de que coisas vão acontecer na sua vida? É quando você começa a dizer. Se não está dizendo ainda, é porque ainda não chegou a hora. Mas se você está dizendo, é porque existe uma fé lá dentro. E essa fé vai produzir algo espiritual, algo poderoso da parte de Deus. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam os discípulos, vês que a multidão tinha perto e disse, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Por quê? Porque muitos podem estar perto de Jesus, mas não tocar em Jesus. Muitos podem estar no culto, mas muitos não receberem. Por quê? Porque é a fé que conecta as coisas espirituais. Onde há só religião, obrigação religiosa, não há liberdade de fé. E onde não há liberdade de fé, não há essa conexão espiritual. Então a fé é importante, entende? Então é a fé que te conecta ao Senhor. Então numa célula, num culto e numa reunião, o que faz diferença é o seu coração de fé. Quando você vai com expectativas de que Deus vai falar com você, que Deus vai se mover, que você vai para o culto e o Senhor vai ministrar o seu coração, você está estabelecendo fé. Isso vai acontecer. Quando você ouve também alguma mensagem lá no culto e você crê, e você recebe, também algo acontece espiritualmente. E aí Jesus está falando, olha, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Alguém com fé tirou poder da minha vida. ou tocou no poder, né? E então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Lembra-se, e o Jairo está lá esperando Jesus chegar na casa dele. E lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Veja, a fé salvou, trouxe paz e a livrou do mal. E isso que acontece quando você, de fato, recebe a fé no coração. Existe uma paz. A paz de que Deus já fez. A paz, sabe aquela convicção? Fala, não, isso aqui já está resolvido. É só uma questão de tempo agora. Mas isso já foi liberado na minha vida. Eu já recebi aqui agora em nome do Senhor Jesus. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não pare de crer. Não pare de crer. Creia até o fim. Até o fim. Creia. E você não está incomodando Jesus quando você insiste. Quando você vai para o Senhor. Quando você diz o quanto você deseja algo. Quando você deseja que aquilo aconteça na sua vida.
Não pare, mas creia somente. Não tenha medo. Mesmo que as circunstâncias venham trazer medo para você, de que as coisas não vão acontecer, que esse milagre não vai acontecer, eu quero dizer para você, não temas, creia somente, fique com a fé, não fique debaixo do medo, porque quem está debaixo do medo não está exercendo fé. A fé vence o medo. A fé vence o medo. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, não Pedro, irmãos Tiago e João. Então, às vezes Jesus levava apenas 3 com ele. Normalmente Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Interessante, eles choravam, mas agora riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomou pela mão, disse: Talitá cumi. E quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Ele liberou uma palavra. Quem crê, fala. Quem crê, libera. Jesus deu uma ordem de vida. Hoje você tem essa autoridade de trazer vida àquilo que está morto. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodos admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Aleluia, milagre extraordinário. Mais um milagre que Deus trouxe à vida aquilo que estava morto. A mão ressequida e agora essa menina, morte, cheia de morte, a do fluxo de sangue, 12 anos. Você vê tantos milagres extraordinários. Jesus é o mesmo de ontem. Ele fez ontem, ele faz hoje. Talvez tem 12 anos que você tem padecido algo. Eu quero dizer, Jesus vai mudar a sua sorte hoje. Eu quero liberar uma palavra de vida. Onde estava morto, vai reviver. Sonhos que estavam mortos, vão reviver hoje. Situações que tinham sido paralisadas por anos, eu quero dizer, são liberadas hoje no mundo espiritual. Eu libero essa palavra para você hoje, de vida. Eu declaro, venha a vida, aquilo que estava morto na sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa vida agora. Receba essa palavra de vida para você. Aquilo que você via como não tinha mais jeito, se secou, ou morreu, se perdeu. Eu quero dizer que Deus é poderoso para ressuscitar, para fazer o extraordinário na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, nas suas finanças. Deus é poderoso no seu ministério. Eu quero declarar vida ao seu ministério. Vida de Deus. Hoje, agora mesmo, uma mudança de chave, uma mudança de tempo. Aquilo que estava morto vai reviver, vai voltar à vida, vai voltar à funcionalidade, vai cumprir o propósito pelo qual Deus criou você. Eu creio nisso. Por isso eu estou liberando essa palavra hoje. E se você crê, diga amém. E se você recebe, diga amém. Porque eu sei que Deus tem isso para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, nessa hora eu quero liberar uma palavra de vida no mundo espiritual. E declarar que aquele que está com a mão ressequida, atrofiada, o Senhor vai trazer vida. Vida. De uma forma extraordinária. Hoje, agora mesmo, eu declaro milagre. Milagre da parte de Deus. E aquilo que morreu, aquilo que se perdeu ao longo da caminhada, o Senhor vai trazer de volta à vida. Eu creio nisso. Eu creio no poder do Senhor que ressuscita aquilo que está morto. Aqueles sonhos, desejos, aquilo que se perdeu. Eu quero declarar que o Senhor traz de volta. O Senhor faz o extraordinário. Eu quero liberar a palavra do alto sobre a vida dos meus irmãos. E declaro em nome de Jesus que eles experimentarão milagres da parte de Deus, porque o Senhor tem mais, muito mais, para a vida deles, para a casa deles. Em o nome do Senhor Jesus, se você crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Como é poderoso nós ouvirmos a palavra, porque a palavra gera fé. E essa fé, quando é gerada, libera milagres, libera o sobrenatural. Em nome de Jesus. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, mande para ele, caminhe para ele, mesmo aqui no Instagram ou também no YouTube, envie para ele. Com certeza
ele vai ser tocado, marcado pela palavra da fé que nós liberamos hoje. Milagres aconteceram hoje, porque a palavra da fé foi liberada. Em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia cheio da graça e do favor de Deus, em nome de Jesus.